capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Enquanto os irmãos abrem vossas Bíblias, eu agradeço as boas-vindas, agradeço o convite que eu recebi para estar aqui nesse culto de segunda-feira à tarde. Vamos ler a Bíblia. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e tomou logo o leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Nunca vimos tal acontecimento. Podeis vos assentar, meus queridos irmãos. Quando fui a Jerusalém, em 94, e fomos nesse local, onde esse paralítico foi curado. E quando eu li a Bíblia, sempre pensava: como é que eles deram jeito, esses 4 homens, de descobrir aquela casa, fazer um espaço, ajeitar provavelmente cordas e descer esse paralítico aonde Jesus estava pregando. Porque Jesus estava em uma casa particular
de alguém que a Bíblia não diz de quem era a casa, e quando o pessoal souberam que ele estava ali, começou a se juntar muitas pessoas. Agora era a vez do paralítico, mas o paralítico só não podia ir. Mas ele teve pessoas que auxiliaram ele. E a Bíblia diz, no versículo 3, que 4 pessoas, provavelmente 4 homens, se prontificaram. Não sei se aqueles homens já eram crentes, eram os que trabalhavam na cidade evangelizando, ou eles não eram crentes, a Bíblia não fala, mas eles se prontificaram e disseram: nós vamos te levar lá. Mas quando chegaram próximo da entrada da porta daquela casa, não tinha espaço. A casa estava cheia. Não era uma casa grande, naquela redondeza aonde nós passamos, em Cafarnaum, eram casas pequenas, com uma cobertura semelhante de cobertura de palha. Tinha facilidade para eles fazerem uma abertura e colocar o paralítico. Eles chegaram, já tiveram todo o trabalho de transportar aquele homem. Não se sabe como eles transportaram, mas foi com dificuldade. Quando eles chegaram à porta, ou às portas, não tinha entrada. O que fazer? Desistir, ir embora, deixar para outro dia. Quem estava mais animado? O paralítico ou os 4? A Bíblia não fala isto. No último capítulo do Evangelho escrito por São João, e no último versículo, diz que se tudo que Jesus fez, os detalhes das coisas que ele fez fosse escrita, precisaria muitos livros para colocar, e aí estaria colocado os detalhes deste acontecimento, deste paralítico. Como a Bíblia tem somente escrito aquilo que pertence para nós alcançarmos a salvação em Cristo, então é o que nós possuímos, porque senão teríamos que ter um livro muito grandão. E se já este livro não porte bom para transportar, tem muita gente que não transporta ele, não traz para a igreja, não pega em casa para ler, porque a Bíblia é o alimento para a nossa alma. O nosso alimento para o corpo é aquele conhecido que nós temos lá, aonde vamos comprar, adquirir, para alimentar o nosso corpo. Mas para a alma é justamente a Bíblia. Cada vez que nós lemos a Bíblia, mesmo que não estamos entendendo, mas a alma está entendendo, porque a alma não é daqui, a alma é de lá. Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus disse para ele: eu te conheço desde antes da madre, antes do ventre, eu te conheço. Não sei como é que nós estamos
na presença de Deus antes de vir para esta terra. E nós viemos de lá inocente e precisamos voltar inocente. Se não voltarmos inocente, não poderemos entrar lá. Por isso Jesus disse aos discípulos, ele pegou o menino inocente e disse para ele: se vocês não se tornarem assim como este menino, ou vocês não podem herdar o meu reino. Então precisamos justamente viver esse tempo que nós temos para viver aqui na terra, mas temos que ser sempre assim como viemos de lá, inocente, para voltar e ter entrada lá na glória celestial. Amém. Esta é a maior vitória, e a vitória antes desta, que é a maior, é esta que nós estamos adquirindo a cada momento, a cada dia, vitória sobre vitória. O povo de Israel, quando viajou do Egito, aonde nós estivemos também lá no Egito, para a terra de Canaã, eles foram de vitória em vitória. Tinham os problemas, tinham as dificuldades, tinham o Rio Jordão cheio e eles passaram em seco. Deus abriu o Jordão na época de Josué. Passamos próximo do Mar Vermelho, aonde Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Deu água da rocha, mandou pão do céu, que era o maná, e foi suprindo a necessidade desse povo. E Ele é o que supre a necessidade nossas hoje. Todas as necessidades em Cristo Jesus, diz a Bíblia, nós podemos adquirir de suas mãos todos os momentos da nossa vida. E assim vivemos sempre vitoriosos, vitoriosos em Cristo Jesus. Voltando para o paralítico, eles chegaram na porta, não tinham como colocar ele. A consulta entre os 5, 4 que levavam o paralítico, não sei o que eles conversaram. É uma coisa para nós, irmãos, uma grande lição, porque não podemos esmorecer e desanimar diante das dificuldades. Nós sempre temos que continuar trabalhando, orando, se dedicando, contribuindo, e não podemos desistir. Eles podiam ter desistido, dizendo: não dá. Eu penso que foi o paralítico que disse: não desista, eu quero ir lá. Porque podemos afirmar esta palavra? Porque quando o paralítico chegou ali, diante de Jesus, Jesus parou a pregação e disse para o paralítico: a tua fé te salvou. Então a fé estava lá no paralítico. Eu penso até que esse paralítico tenha pedido para eles, não sei se vizinho, parentes, ou quem, ou vocês me ajudem, me levem lá onde está Jesus. Eu não posso ir, mas vocês me levem. Tudo bem, até levar na porta ainda foi mais fácil, mas quando chegou a hora para resolver por onde iam colocar o paralítico, aí as coisas ficaram muito difíceis. Primeiro, nós temos que ter um jeito de colocar ele lá em cima do telhado.
Como é que vamos colocar? Bom, vamos subir uma hipótese de uma escada. Mas o paralítico podia dizer: mas eu já estou paralítico. Se essa escada quebra, ou se vocês não dão conta de mim para me levar lá, então as coisas vão ficar muito problemáticas. Eu acho que é bom desistir. Não, irmão, não desista não. Não desista nunca. Você já pensou de desistir de servir a Jesus? Porque tem muita dificuldade. As dificuldades Jesus vai dando vitória em todas elas, cada dia. Amém, glória a Deus. Aqui os irmãos alcançam vitória, mas lá em casa também alcançam. E lá no serviço também alcançam. E lá no dia que o real está mais curto, também vem socorro. O Senhor vai nos dando vitória e socorro a todo tempo. Ele não deixa que a luta seja maior do que nós podemos suportar, porque Ele tem cuidado de nós, diz na Bíblia Sagrada. Eu comecei com 15 anos, agora já passou de 80, e se fosse contar as dificuldades, então eu poderia contar muitas, e muito triste, e muito lamentável, mas o Senhor deu vitória em todas diante destes anos que vem se passando, e Ele me dará, e dará aos irmãos, e dará à nossa família. O que nós precisamos é continuar, aleluia, sabendo que aquilo que é impossível para nós, o Senhor abre as portas e coloca possível para cada um de nós. E nós muitas vezes ficamos pensando como é que eu escapei, como é que me livrei, como é que posso estar ainda em pé, porque o Senhor tem nos guardado. Glória a Deus. Porque Ele nos ama. Está demonstrado no Calvário que Ele entregou a sua vida por nós. Mesmo que uma voz o contrário, que a voz do inimigo, dizendo que as coisas não vão dar certo, que são muito difíceis, e que Jesus não tem cuidado de nós, e que Ele não nos ama, nós podemos dizer de imediato: mas eu sei que Ele me ama, porque Ele foi pregado na cruz do Calvário, derramou seu precioso sangue pela minha vida, pela vida dos meus filhos, derramou seu precioso sangue por toda a humanidade desta terra. Tantos que já nasceram, morreram, como os que estão vivos e os que vão nascer ainda, todos estão no plano de Jesus, o Salvador, e foi pago o preço do resgate, está pago para todos. Tem pessoas que dizem: mas a predestinação é que o fulano seja perdido, que morra desta maneira. Não, não, não. A predestinação de Jesus é que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, a todas as criaturas. Todos estão no plano da salvação e da vitória em Cristo. Chegou a hora de eles
resolverem, vamos colocar o paralítico em cima da casa. Colocaram, fizeram um espaço, e agora, o que eles tinham na mão? Uma corda, ou mais do que uma corda, para descer o paralítico aí na frente de Jesus. Eles tiveram que medir mais ou menos o local que Jesus estava, para que eles descessem bem na frente de Jesus. Desceram com a cama, provavelmente uma cama bem simples. Desceram ele com essa cama até a frente de Jesus. Provavelmente caiu alguma coisa por ali, alguns pedaços, alguma poeira estava caindo agora ali dentro daquela casa. E o povo vendo aquele movimento, e daqui um pouco surge no teto daquela casa uma cama, e agora está descendo, provavelmente por uma corda, descendo até onde Jesus estava. Os olhos de todos estavam voltados para aquele acontecimento. Jesus pregando. Mas quando desceram o paralítico, ele estava já no assoalho daquela casa, Jesus parou o seu sermão, a sua pregação, e olhou para o paralítico e disse: paralítico, a Bíblia não diz o nome dele, paralítico, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Mas o paralítico ficou lá, paralítico como era, na cama. E Jesus continuou pregando. Jesus disse: olha, a tua fé te salvou. O que Jesus quer primeiro de nós? Aleluia. A salvação da nossa alma. Glória a Deus. Porque a salvação da alma, a alma não morre. A alma não morre. Só morre esse corpo. Quando Adão e Eva pecaram, no capítulo 3 de Gênesis, Deus mandou de imediato um querubim com a espada que guardava a árvore da vida, porque eles tinham comido a árvore proibida, e agora se eles comessem da árvore da vida, nós estaremos com todos, Adão, Eva e todos, Caim, Abel, tudo vivendo, e nossos antepassados já avaliaram que mundo terrível seria com todo o pessoal vivo aí, cheio de doença. Era uma coisa lamentável. E a morte foi uma maneira que Jesus, que Deus fez para que ela viesse e nos tirasse daqui. E Ele tem, junto com Ele, lá diz a Bíblia, um corpo glorioso. O homem foi feito do barro, mas para mim, Deus tem agora lá um material que Ele fez os anjos, porque os anjos foram criados por Ele. Ele tem corpos, porque nós vamos se tornar justamente anjos lá na glória celestial. Glória a Deus. Seremos semelhantes a Ele. A morte é muito difícil, porque é um corte, porque nós fomos feitos para viver sempre, mas dado o pecado, veio a doença, veio a paralisia, veio diversos problemas para a humanidade, mas Jesus vai nos tirar daqui. Aleluia.
para o paralítico: a tua fé te salvou, paralítico. Ele estava salvo. Se o paralítico morresse naquela hora, ele entraria direto na glória celestial. Glória a Deus! Assim como para o malfeitor da cruz, e disse: Jesus, nós estamos aqui porque merecemos, tu nenhum mal tu fizeste para estar nessa cruz, lembra-te de mim. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Jesus disse para aquele paralítico: a tua fé te salvou. Mas ficou naquela reunião um clima. E esse clima é clima de julgamento, de murmuração, de comentário. E quem estava comentando isso eram os escribas, os escritores da lei, os homens da frente da religião da época. E eles começaram a dizer: quem é esse? Quem é esse que diz que os teus pecados te são perdoados? Só Deus pode perdoar. Ele é o filho do carpinteiro. Nós conhecemos a sua família. Como é que ele vai dizer isto, que os pecados são perdoados? Jesus parou a pregação, se voltou para eles e disse: qual é mais fácil? É dizer a tua fé te salvou, ou dizer ao paralítico: toma a tua cama, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, leva a tua cama junto. Antes você veio trazido na cama e agora você leva a cama. Qual é mais fácil? Jesus perguntou para eles. Claro que eles não responderam, mas Jesus disse: para que saibais, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecado. Paralítico, a ti te digo: toma a tua cama e vai para a tua casa. Glória a Deus. Jesus só perdoa pecado aqui na terra. Lá no céu não tem mais perdão de pecado. Se nós não alcançarmos a vitória de sermos salvos aqui, lá não entraremos. Aleluia. Salvo é aquele que tem os seus pecados perdoados por Cristo e anda nos seus caminhos. Esses são os salvos. Então a maior vitória é guardar a nossa vida espiritual para aquele momento quando sairmos daqui para a glória celestial. Receberemos o bem-vindo de Jesus, e Jesus vai dizer: bem-vindos, bendito de meu Pai, fostes fiéis um pouco e sobre o muito te colocarei. Aqui sempre é pouco, sempre é pouco, mas na glória celestial é bastante, porque nós vamos para a casa do nosso Pai. Aleluia. E nosso Pai é rico, e nós vamos para uma mansão celeste. Aleluia. E vamos para uma nova terra e um novo céu. Esta terra está imprestável, tudo está indo para o final, mas a nossa esperança não é aqui. A nossa esperança é na glória celestial. Estamos esperando a qualquer momento Ele se manifestar para nos levar. Enquanto Ele não vem buscar todos, nós estamos indo de pouco a pouco. E o 1, 2, 3 agora nos veículos muitas vezes morrem
3, 4 e até mais de ônibus e aviões. E se estamos preparados, nós estamos indo para a nossa pátria celestial para ficar com Ele para todo sempre, para nunca mais termos sofrimento. Glória a Deus! Somente gozo sobre gozo no Senhor. Permaneça firme até o último momento da tua vida e da nossa vida. Amém. Fique em pé, meus queridos irmãos, com a permissão